Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa enquete semanal. E teremos aí como assunto dessa enquete a integração de novos colaboradores. Eu me chamo João Carlos, sou responsável da Vertical Segurança do Trabalho, uma empresa especializada em treinamentos e soluções em segurança do trabalho que atende o Brasil inteiro. Uma das minhas formações é a de técnico de segurança do trabalho, outra bombeiro civil e também bacharel em direito. Algumas aí das minhas especializações. Estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre um assunto muito importante, que é a integração de novos colaboradores. Podemos entender essa questão da integração de novos colaboradores, tanto a parte dos efetivos, né, da empresa, contratados da empresa, e também de terceiros, porque nós temos aí as empresas que necessitam de atividades realizadas por empresas terceiras. Além de ter a integração na sua empresa, o terceiro precisa, ao chegar na empresa onde prestará o serviço, também estar atento às normas, às regras de segurança do trabalho daquela empresa. E por isso é de extrema importância essa integração para que conheça os riscos e perigos daquela fábrica, naquela planta, e com isso não aconteçam os acidentes de trabalho. Tá bom? Então, esse assunto abrange os dois. Tá? Nós colocamos semana passada aí uma enquete, né, um formulário passando aí em vários grupos, tanto das redes sociais, né, sendo Facebook, Instagram, LinkedIn, também WhatsApp e grupos aí específicos da nossa área. E conseguimos, né, vários profissionais da área de segurança do trabalho colocando o seu ponto de vista, né? Que preencheram a planilha aqui, né? O formulário tem 20 só, mas tiveram várias pessoas que vieram falar comigo no particular, que vieram bater um papo comigo, né? Que vieram falar sobre suas dificuldades, sobre toda essa questão da integração, como que é na sua empresa. Então foi bem produtivo, foi bem interessante aí para realmente entender o que acontece nesse meio, né? Esse é um assunto importante, não é? O que vocês acham, pessoal? Integração. Né? Teve uma das perguntas que foi, eu acho que, né, um ponto aí que fala sobre a questão da perda de tempo. Será que a integração perde tempo em fazer a integração? Ou realmente é um ganho fazer uma integração? Mas vamos lá, vamos deixar para falar nesse assunto logo mais. Tá? Então nós tivemos aqui, eu fiz um levantamento com relação à planilha, tá? Para a gente poder pontuar essa planilha para ficar um negócio mais embasado ali, né? Então, nós tivemos aqui 20 pessoas que preencheram o formulário e dessas 20 pessoas nós vamos trazer as perguntas e vamos aqui falar sobre cada uma dessas situações e nisso eu vou colocando o meu ponto de vista e tudo mais, ok? Carga horária. Com relação à carga horária que é feita a integração durante a semana, né? Algumas empresas realizam integração uma vez a semana, uma vez a cada 15 dias. Tem empresas que realizam integração a cada 3 dias ou 3 vezes na semana, né? Tudo depende da demanda, né? da empresa, mas nós temos algumas áreas aí, algumas regiões onde nós estamos atendendo alguns clientes. Vou dar um exemplo na região extrema, onde você tem muita empresa, muita concorrência entre as empresas ali com relação a funcionários, né? Então você tem uma rotatividade muito alta, então acaba aumentando ainda mais essa demanda de treinamentos, de integração, tá certo? Mas nós tivemos aí uma variação de 1 hora até 24 horas de integração. Caramba! 1 hora e até 24 horas. Então, teve empresas que fazem 1 hora, tem empresas que fazem 4 horas, tem empresas que fazem 8 horas de integração, tem empresas que 16 horas, tem empresas que realizam 24 horas de integração. Olha só, quanto assunto, né? E são assuntos de extrema importância. Por quê?
cada integração ela deve ser focada para a atividade, para aquela situação em si, né? Então nós temos assuntos importantes aí, no geral, né, que pode ser envolvido durante a integração. E são, né, vários setores envolvidos também, não só segurança do trabalho. Se for só segurança do trabalho, 24 horas ainda a gente precisa de mais tempo, né? Ficaria bom só 24 horas. Mas a gente tem o tempo reduzido, né? Então essas 24 horas, essas 8 horas, né? Essas 4 horas são divididas em alguns setores, em algumas empresas um só, outras mais, né? Que nós vamos ver na pergunta para frente, tá bom? Então, eu fiz uma média aqui, chegando a 7 horas de integração, tá? Pensando, realizando uma vez na semana, que é, pelo que a gente conversa, pelo que a gente acompanha, é a média. Mas pode ser que isso seja a cada 15 dias, pode ser que isso seja 3 vezes na semana, tá certo? Mas tem essa variação. Setores envolvidos. Os setores envolvidos, nós temos aí uma variação de 1 a 6 setores envolvidos nessa integração. Tá? Então, essas 7 horas, essas 24 horas, não é um setor só que realiza, são vários. Aqui nós tivemos o mínimo de um setor, que é a segurança do trabalho, e um máximo aí, né, de 6 setores envolvidos, tá? Para dar todo o conteúdo aí do que o novo funcionário precisa, tá certo? Uma média, chegando a 3 setores envolvidos nessa questão da integração, tá? Uma média de 3 setores. Essa pergunta que foi aquela que o pessoal falou, não sei se, né, acabei não me interpretando muito bem e tal, mas deu 2 sentidos e é legal isso. Com relação à perda de tempo, com relação à integração. Aí a maioria colocou assim, não perde o tempo, no intuito que é voltado aqui não é a perda de tempo, e sim o ganho da cultura organizacional, conscientização dos riscos e perigos. E eu concordo, tá? Concordo completamente, tá? Concordo completamente que nesse ponto, né, realmente não é perda de tempo, tá? Você não perde o tempo quando você dá um treinamento, você não perde o tempo quando você conversa numa DDS, você não perde o tempo quando você fala sobre segurança, porque a gente precisa realmente colocar isso na cabeça dos funcionários, conscientizar sobre os riscos e perigos para que haja a prevenção, porque a melhor forma, né, de cuidar de um acidente de trabalho é na fase inicial, né, antes de acontecer, na prevenção. Todos aqui na área aí prevencionistas sabem do que eu estou falando, né? Então é muito importante essa conscientização, tá? Então não foi nesse intuito essa pergunta, ok? O intuito realmente nessa pergunta foi com relação à parte do tempo ali dentro da sua atividade, toda a sua atividade como TST, né? Se você consegue, né, despender todos os suas atividades, tudo mais naquele tempo, né? Com a questão da integração. Né? Vamos tentar ser um pouquinho mais claro. Com relação à quantidade de atribuições que o TST tem inúmeras, né? Tem inúmeras aí. Dentro delas tem a integração, não só o TST, como parte de qualidade, parte de meio ambiente, parte de RH, tá? Vamos focar no TST, que é o nosso público, acho maior, que fez a votação aqui, tá? Que fez a enquete, participou da enquete. Então a gente tem muitas informações, vários assuntos, várias tarefas e atividades, e outras que aparecem durante o dia, vamos dizer, aconteceu um acidente de trabalho, parou tudo, né? Chegou uma oficialização, ou tem reunião, surgiu várias coisas no meio ali do trabalho, né, que acaba atrapalhando todas as atividades planejadas que tem para ser feita. Então, a pergunta foi realmente nessa questão, olhando para essa questão da quantidade de atribuição que um técnico tem e ele tem que realizar durante a semana, né? E que esse tempo com integração, muitas vezes, aí da parte de segurança do trabalho são 4 horas, 2 horas, até mais, ele acaba se dedicando ao quê? À integração, e ele acaba, assim, perdendo esse tempo, vamos dizer, realizando que ele poderia estar realizando outras coisas,
tá certo? Então o intuito realmente foi nesse ponto de vista, tá? Mas voltando à questão da importância de realizar a integração, é muito importante, tá? Nós aqui temos a certeza que a integração é um dos elos ali, né, e o principal inicial ali para que o novo funcionário conheça a cultura da empresa com relação à parte da segurança, que deve ser o elo mais forte aí nessa área, né? Todo o serviço deve ser executado com segurança, ok? Com os procedimentos, tudo certinho de acordo com as normas regulamentadoras e também as normas da empresa, né? Os padrões da empresa. Bom, aí tem outra perguntinha que fala assim: consegue atender toda a demanda da área e ainda realizar semanalmente os treinamentos, né, de integração sem comprometer sua atividade principal? Então, olha só, ele já entra em outros pontos, né, que é a questão do tempo que eu estava falando. A gente consegue? Aqui já foi o contrário do tempo, né, porque foi um entendimento, acho que meio complicado ali, acabei não me expressando bem. Aqui o pessoal falou que realmente não. A maioria. Uma outra pessoa ali que a gente viu ali que realmente falou que dá conta de toda a atividade que tem para ser feita, sem nenhum problema, sem nenhum comprometimento. Mas a maioria deu que não dá conta. Que é sempre que tem uma situação ou outra, né, fica uma das atividades sem fazer, né, ou acaba não fazendo da melhor forma possível. Tá certo? Então, nesse aspecto mesmo que eu estava tentando entender, tá certo? E compreender e passar para vocês. Olha só, pensando nisso, né, pensando nessa questão, né, que a gente está falando muito com relação às atribuições do SESMIT, atribuições do RH e outros setores, eu gostaria de propor mais uma enquete, que eu vou agora soltar logo, depois eu vou soltar o vídeo e vou soltar outra enquete para a gente poder bater um papo sobre isso. E a enquete seria sobre o quê? Sobre as atividades. Na verdade, seria, né, um brainstorm, vamos dizer assim. Quais atividades um TST tem para fazer durante uma semana? Integração, uma delas. Outra delas, EPI. Outra, ordem de serviço, documentações, inspeção. Tem várias coisas, né? Eu quero saber de vocês. Eu sei de algumas, a gente, né, da área aí sabe algumas, mas pode ser que tenha alguma atividade que você faça aí na sua profissão, na sua empresa, que a gente não sabe, tá certo? Então eu gostaria de entender quantas atividades nós realizamos uma semana. Vamos ver? Tô curioso, hein? Fiquei pensando nisso e caramba, deve ter muita atividade. Deve ter muita atividade aí durante semana, durante um mês, né? Vamos pensar assim. Imagina durante o ano, né? Se a gente pegar com relação a extintores, programação, treinamentos e tudo mais, tem muita coisa que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente não executa, mas a gente planeja, né? A gente realmente faz acontecer tudo aquilo, né? Então isso demanda muito tempo, ok? Então eu gostaria de deixar para vocês aí já essa questão da nova enquete, né? Que seria mais um brainstorm, né? Uma tempestade de ideias que vai surgir aí do que vocês fazem aí na sua atividade laboral. E eu volto fazendo outro vídeo aí sobre isso, tá bom? Vamos lá, para a última pergunta. Qual a sua maior dificuldade para a realização dos treinamentos de integração dos novos colaboradores? Cara, a palavra foi tempo, né? Algumas pessoas, uma outra pessoa, colocou realmente que não tem a dificuldade, né? Isso, legal, show. Mas o tempo despendido na realização da integração, ele é alto. Porque assim, o que nós temos que pensar? Que não é só estar lá, né? São 1h30, 2 horas, 4 horas, né? E todos os setores, pensando no geral de todos somando aquelas 16 horas, aquelas 24 horas. Para fazer um treinamento de acordo, com qualidade, com conhecimento, né? Para não ser pego de surpresa e tudo mais, a gente tem que planejar, não tem? A gente tem que focar naquilo e dar nosso momento ali para aquilo, né?
realmente full time ali na integração, né? Cabeça, corpo e alma, ok? Então, com relação a essa questão do tempo, é algo muito valioso, né? O nosso tempo. E nós, né, profissionais que trabalhamos em indústrias, em empresas, usinas, todos os ramos aí, empresariais, nós temos várias atribuições. E aí é que tá. A gente precisa gerenciar melhor nosso tempo. E o tempo, né, para a gente gerenciar o tempo, a gente precisa focar na atividade diária, né, que vai fazer aquilo ali e terminar. A gente precisa também evitar retrabalhos. Puto, retrabalho eu fico maluco. Aqui na minha empresa a gente tenta tudo para a questão de evitar o retrabalho. Já faz uns aninhos que eu estou trabalhando em cima disso. Já conseguimos tirar vários gaps, vários errinhos, falhas que tinham no processo. E se surge mais um, a gente vai lá e já trabalha para poder tirar esse erro, porque o retrabalho é complicadíssimo, né, pessoal? Acho que vocês vão concordar comigo. E também outra forma é, né, otimizar o seu dia com ferramentas, né, que ajudam a ganhar o tempo sem perder a qualidade, né? É importante sem perder a qualidade na atividade desenvolvida, né? Porque a gente não pode perder a qualidade do que é feito, né? Porque são vidas, vamos falando em integração, são vidas, né? São regras que devem ser seguidas e realmente devem fazer a diferença aí na vida das pessoas e fazendo na vida de uma pessoa faz na vida de todo mundo da empresa, do setor de segurança, dos empresários e tudo mais. Tá certo, pessoal? Então, gostaria de trazer para vocês essa reflexão, né, que foi realmente essa enquete. Pô, foi a primeira aí, né, que nós estamos promovendo, a primeira de muitas que virão, mas só serão possíveis se tiver a ajuda de vocês. Brainstorm, a enquete. A gente já teve alguns quadros antigos, né? Mas agora a gente está voltando aí a 1000 por hora, passando muito conhecimento, batendo um papo legal. Deixe seu comentário aí, seja no YouTube, seja nos grupos em que você faz parte e eu vou publicar esse vídeo, tá? Vamos bater um papo, vamos fazer acontecer. Eu acho que pontos de vistas são importantes, né? Isso é um ponto de vista meu, com base em algumas coisas que vocês trouxeram, que eu concordo com todas elas, de formas ali, né? E muitas questões aí, às vezes, vão ter pontos divergentes que a gente pode bater um papo, que a gente pode discutir sadiamente, que é muito bom, né? A discussão sadia, ela é top, né? Faz a gente crescer profissionalmente. É esse que é o nosso intuito, tá bom? Galerinha, prazer, para quem não me conhece, me chamo João Carlos. Alguns me chamam, esqueci de falar isso, alguns me chamam de Teodoro, outros me chamam de Tunico, outros aí, alunos aqui do curso de Bombeiro Civil nosso, me chamam de Telmônio. Só apelidos, né? Faz parte da nossa vida aí. Então, um grande abraço a todos aí, e que precisar da gente, a gente está à disposição. Fiquem com Deus.